todas e a todos. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. Eu sou Patrícia Loyola, sou diretora de gestão da Comunitas. Estou aqui com boa parte da equipe de conhecimento, liderada pela Daiane. Temos a Mariana aí, que já deve conhecer muitos de vocês, né, que está liderando esse projeto. A gente está hoje na nossa mentoria de educação e até semana que vem a gente conclui esse bloco de mentorias coletivas. Muitos de vocês não estão acompanhando o projeto, né, desde o início, que essa é a proposta mesmo, que a gente possa aprofundar tematicamente, mas a Comunitas, ela, para quem não conhece ainda, é uma organização que desenvolve projetos e desenvolve conhecimento e conecta pessoas em torno da causa de impacto público e apoiando gestores e direcionando investimento social privado. Então, a nossa proposta com essa jornada toda é conseguir compartilhar conhecimento e trazer conexões para que vocês possam desempenhar a atuação de vocês da melhor maneira nos municípios. Isso também foi uma inovação da pandemia, né? Essa maneira de transferir conhecimento, de compartilhar, que a gente tem testado e tem ficado bem satisfeito com os resultados, porque a Comunitas ela sempre apoiou diretamente municípios e depois começou também a atuar em governos estaduais, mas a gente tem trabalhado mais nesse projeto, nessas jornadas de conhecimento, com transferência de conhecimento, desde que a pandemia iniciou no ano passado. Então, como eu falei, essa jornada foi composta por 14 encontros, né? A gente ainda pode organizar um último encontro, mas ela foi marcada por 4 encontros sobre transição, né? Até antes do governo ser iniciado, depois 4 sobre 100 dias e 6 de plano de meta, né? A gente tem os nossos parceiros técnicos convidados, a gente está aqui com o Pedro Chapini da Mais, com a Isabela Muricy da Falcone. Do lado de vocês eu não estou vendo mais ninguém, não sei se eu estou deixando passar alguém, gente, vocês me sinalizam, por favor. Eles que vão conduzir o conteúdo da mentoria de hoje, que é todo baseado no diagnóstico que vocês receberam, tá? E eu espero que a gente tenha uma excelente manhã e vocês possam aproveitar e direcionar o que for discutido aqui para os planos de vocês em cada um dos municípios. Quero ver com a Dai se ela quer complementar algum ponto. É só isso, acho que dá bom dia para vocês, aproveitem bastante, vamos aproveitar junto. A Paty trouxe essa sugestão da gente fazer um encontro de encerramento na semana que vem. A gente tem observado, ontem eu, Pedro e a Mariana fizemos uma reunião e a gente tem observado bastante gente, bastante destaque, né, Pedro? Acho que vale a gente fazer um encontro depois para contar sobre esses destaques, enfim, vai ser bem bacana. A gente até deixa aberto aqui, caso alguém queira sugerir alguma coisa para apresentar, vai ser legal ouvi-los. A gente tem falado muito nas mentorias, mas seria legal ouvi-los também. Então, ficaria uma proposta, uma sugestão para a gente fazer um encontro de encerramento na semana que vem. Mas é isso, bom dia, acho que o Pedro pode tocar, Pedro e Isabela. Obrigada. Só antes de passar a palavra para o Pedro, dizer que essa é o bloco das mentorias coletivas, né? Alguns de vocês estão participando também das individuais. Nas individuais, a gente selecionou 12 municípios para conseguir aprofundar ainda mais o apoio da Comunitas. Então, é esse bloco que se encerra na semana que vem, no caso, são das coletivas, e as individuais vão até abril, tá? Bem, eu queria fazer um pedido a cada um de vocês, que ainda não colocou, para que ao lado do nome, renomeie e coloque também o município que está representando aqui. Que isso nos ajuda a ir identificando vocês, inclusive quando não está com a câmera ligada, tá? Fiquem à vontade, agora eu passo para o Pedro aí, o microfone é seu, Pedro. Bom dia a todas e todos. Algumas pessoas já me conhecem das mentorias coletivas e das individuais. Outras pessoas não, já que a gente vai renovando o público, né? Hoje temos aqui a área de educação e a ideia é falar sobre os aspectos de gestão, planejamento, governança na educação, né? Nós sabemos que vocês têm profundo conhecimento dos seus municípios, da realidade dos seus municípios. O que nós gostaríamos de agregar a isso é essa visão de gestão, planejamento e de dados também, né? A gente vai falar no finalzinho sobre o diagnóstico municipal que nós fizemos a partir de dados públicos,
olhando quais são os principais indicadores do município nessa área da educação. A Isabela vai conduzir, e é importante que a dinâmica seja aquela que a gente vem exercitando, né? A gente vai falar sobre alguns assuntos e vamos propiciar momentos de troca. Então, é importante que nesses momentos vocês tragam suas dúvidas, suas questões, seus comentários, para que a mentoria possa efetivamente funcionar, para que a gente possa ajudá-los mais. Ok? Então, eu queria fazer esse pedido para vocês anotem os pontos ou tragam, levantem a mão, escrevam no chat, como acharem melhor, mas não deixem de trazer seus pontos. É bastante importante para a nossa dinâmica. Isabela, acho que podemos começar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Isabela, sou sócia da Falcone, e a Falcone é uma empresa de consultoria e que tem bastante experiência em gestão pública, atuação com municípios, estados, governo federal, e em educação a gente tem uma trajetória aí grande também, ajudando redes na melhoria de seus resultados. Vou compartilhar aqui a tela rapidamente. Vocês estão vendo minha apresentação? Aqui está tudo certo, Isabela. Tá. Tudo certinho. Eu não estou vendo vocês, então se alguém quiser fazer algum comentário ou colocar algum ponto, por favor, fique à vontade. Aí, Pedro, você vai me ajudando, por favor, tá? Pode deixar. Tá. Então, a gente preparou um material pensando metas e planos em educação, né? Como é que a gente atua aí para fazer uma transformação, depende da situação do município, né? Uma transformação na educação, ou um processo aí de melhoria contínua, mas de toda forma o Brasil passa por uma situação muito difícil e que planejar e repensar a educação em relação aos efeitos da pandemia é necessário e é urgente, né? Acredito que muitos de vocês já estejam trabalhando nisso, e porventura as aulas já voltaram ou não, mas esse desafio ele está posto aí para toda a população brasileira, mundial, na verdade, e a educação é uma função essencial na vida e no desenvolvimento mundial, né? Então, a gente precisa ter bastante atenção. Bom, então, por onde que a gente começa quando a gente fala de planejamento de educação, né? Estamos iniciando aí uma nova gestão, às vezes, é novo mesmo, de fato, quando o governo, foi eleito primeiro mandato, então a gente tem aí a possibilidade de dar continuidade, reforçar algumas políticas, fazer algo diferente que, de repente, não surtiu tanto efeito, né? Então, a gente precisa aí planejar os próximos anos. Isso que for planejado precisa ser desdobrado, né, até o nível da escola, com planos de ação bem estabelecidos, envolvendo engajamento do time, para que, de fato, seja implementado e que as melhorias sejam sustentáveis ao longo do tempo, e a gente precisa gerenciar resultados, né? Se a gente não acompanhar de perto o dia a dia, avaliando aí os impactos nos resultados, a execução das ações, ter atenção para tomar ação corretiva, no momento certo, os resultados podem não acontecer, e quando a gente toma pé da situação, já não há tempo suficiente para atuar e para garantir um bom resultado aí. A gente sempre fala, da importância de pensar de forma sistêmica, e é importante que a gente tenha em mente um sistema de gestão, seja da prefeitura, seja da secretaria, do sistema educacional. Quando a gente fala de gestão e sistema de gestão, a gente entende que existem partes que são interligadas, que têm a função de produzir resultados. Quando a gente fala de educação, o resultado, é o aluno com aprendizado satisfatório, o acesso, Então, os alunos
preparados aí para o exercício da cidadania, que isso, no final das contas, gera, né, um impacto social e econômico tanto para o município quanto para a região, para o estado, né, e para o Brasil. Mas para que a gente possa, né, ter uma gestão eficiente, a gente tem 3 dimensões que são importantes, né? O olhar do longo prazo, que é o planejar o futuro, né? Então, para onde eu vou, de que forma eu vou, quais são esses fatores críticos e fundamentais que precisam ser considerados. Uma vez que eu planejei isso, eu preciso desdobrar, seja em metas, ou seja em projetos e políticas, e isso depois, todas as melhorias precisam ser incorporadas aí na rotina, nos processos, no trabalho do dia a dia. Então, a gente vai falar dessas 3 dimensões de um sistema de gestão. O estratégico, que é planejar o futuro, o tático, que é fazer o resultado acontecer ano a ano, e o operacional, como é que isso desdobra no dia a dia, na rotina, nas práticas da Secretaria de Educação e das escolas. Bom, a gente trouxe aqui já uns highlights, né, que a gente vai comentar durante a apresentação, né? A gente tem aí esse material, eu tirei uma parte do Educação Já Municípios, né? A gente tem aí no curto prazo necessidades imediatas e inéditas que, né, estão aí voltadas à retomada das atividades presenciais, ou até iniciá-las, né, para quem não iniciou ainda. Aqui em Minas, por exemplo, eu falo de Belo Horizonte, a gente ainda não iniciou as atividades presenciais nas escolas, né, desde o ano passado, e se mitigar os impactos, múltiplos impactos, né, na comunidade escolar, seja a questão dos alunos, da família, né, dos professores, funcionários, uma série de questões aí a serem consideradas. O ponto, né, que a gente tem aí a possibilidade, início de uma nova gestão, a visualização, né, de que no médio prazo a gente vai ter uma situação melhor em relação à pandemia, então a gente tem aí tempo suficiente para que possa ser feito um planejamento dessa retomada e políticas visando o fortalecimento do sistema educacional local. A gente vai ter aí lacunas, né, que foram criadas a partir da pandemia, mas a possibilidade de mês a mês, ano a ano, avançar, né, trabalhando essas deficiências, né, a palavra não é deficiência, né, mas esses pontos que a gente não conseguiu avançar em relação a esses últimos meses, mas também pensar no futuro. E aí, para a educação, a gente tem aí políticas que a gente precisa avançar em sua implementação, né, a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem aí os últimos anos do Plano Nacional de Educação e cada um, né, com seus planos municipais de educação, e o olhar, né, foco na alfabetização. Como ponto de atenção e reflexão, a gente traz né, os municípios, o Brasil, de uma forma geral, a gente não está com sobra de recursos, né, muitas vezes com resultado primário negativo, né, as receitas caindo, isso impacta diretamente o orçamento da educação. Então, é necessário, né, entender, definir o recurso que será usado para implementar todas as ações que vão ser desenvolvidas. E aí, seja com recursos próprios, seja com alguma linha relacionada a um projeto de governo federal ou estadual, estabelecendo parcerias com o terceiro setor, então buscando, olhando, expandindo o olhar para novas alternativas, tanto de fontes de recurso, como também como é que a gente usa melhor e qualifica melhor o recurso existente dentro da Secretaria de Educação, né? Então, quais são as torneiras que eu posso fechar, né, que às vezes tem um pequeno vazamento, né, que a gente consegue atuar e ajudar no processo como um todo, tá? Bom, entrando então na nossa
a agenda aqui, vamos falar um pouco do olhar estratégico. Após a gente finalizar essa parte, nós vamos ter um momento de conversar e aí pedir para que vocês falem, né, como é que está o processo atual de planejamento. Eu sei que todo mundo, né, já está avançando, o carro está andando e a gente tem que trocar aí o pneu com o carro andando ou com o avião em movimento, né, porque o processo é dinâmico e na educação, né, por todos esses motivos que a gente falou, é um ano bastante crítico, né, mas é importante que vocês façam, nosso convite é que vocês façam uma reflexão em relação ao plano estratégico para a educação do município, né, às vezes ele pode ser fortalecido, complementado, ou ok, a partir dele a gente tem a necessidade de desdobrá-lo na rede, tá? Bom, a gente precisa, né, como passo inicial, entender aí quais são os desafios estratégicos em relação ao município, né? Então, assim, quais são as suas atribuições, responsabilidades, o que está planejado em relação, né, aos instrumentos de governo, né, seja o Plano Municipal de Educação, seja o próprio plano de governo, como é que isso está alinhado aí, né, ao plano estadual, ao Plano Nacional de Educação, porque isso está dentro da governabilidade do secretário e secretária municipal de educação, né? A gente tem aqui, trazendo como referência, né, o ODS 4, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, que busca aí a redução de desigualdades e da pobreza, e a educação é fator primordial para que seja alcançado isso, né? Então, entendendo o desafio global, a gente consegue iniciar o planejamento e a proposição de ações que vão, né, levar a esse movimento de resultados, de melhoria para o município. Eu trouxe 3 elementos aqui que são importantes para a gente estabelecer esse planejamento estratégico, tá? Tem um grupo que a gente está chamando aqui de comitê de estratégia que suporta o processo, zela pela execução do plano e encaminha situações e oportunidades emergentes, que é um comitê, são pessoas da Secretaria de Educação com conhecimento e com a possibilidade de coordenar esse processo de discussão, de olhar para fora, olhar para dentro, conseguir identificar, né, até onde a gente consegue chegar e definir as ações necessárias para a gente implementar isso, tá? Então, é muito importante a gente pensar num grupo que possa coordenar e controlar no sentido, né, de acompanhar e engajar as pessoas nesse planejamento estratégico, que quando a gente fala de setor público e principalmente educação, tem vários atores que precisam ser envolvidos, né, que é necessário, né, seja a comunidade, os professores, né, a equipe da própria Secretaria de Educação, o olhar também de especialistas que só agregam valor ao processo. Um segundo passo é entender o ambiente interno, então é ter um diagnóstico detalhado. O Pedro passou para vocês aí alguns indicadores que são importantíssimos de serem mastigados, conhecidos, né, conhecendo o seu detalhe para chegar, qual que é o grupo de escola que precisa de um apoio maior em determinado resultado, né? Onde que as políticas estão, de fato, sendo implementadas e onde não. Então, a gente ter um olhar aí amplo em relação ao ambiente interno, os resultados históricos, né, movimentos que já foram feitos na Secretaria de Educação. E um segundo olhar para o ambiente externo, né? A gente precisa entender que tendências existem aí no Brasil, no mundo, referências, a gente tem tantas boas práticas, boas referências de políticas, reformas educacionais que fizeram transformações. Então, entender, claro que não é para copiar, claro, tem que trazer, né, o tom exato de cada um dos municípios com as suas questões e especificidades, mas conhecer tendências, referenciais e abrir o olhar é importante quando a gente fala
de um planejamento estratégico, né? E considerar também variáveis sociais e econômicas que impactam a demanda por educação, né? A gente tem aí uma questão demográfica, que a cada ano, né, a gente tem uma matrícula menor, então como é que fica o planejamento de longo prazo de acesso, né, de estrutura física, de contratação de professores, isso tudo precisa ser considerado quando a gente fala em estratégia, né? Bom, primeiro, alinhamento, né? O prefeito tem aí, né? Foi feito, né? Um plano de governo, um plano de trabalho que já coloca alguns desafios e objetivos para a educação, mas é importante a gente entender com as palavras dele a expectativa para a educação do município, que vão direcionar o aprofundamento da situação atual do município e também a busca de referenciais. Outro ponto que é importantíssimo, é importante que a gente identifique quais são os documentos, os modelos que formalizam objetivos, metas, estratégias que o município já tem, seja o seu plano municipal de educação, seja o que está lá no PPA para a educação, né? Então, a gente entender o que tem para avaliar, inclusive, aonde já avançamos, aonde não avançamos, aonde continua sendo uma questão crítica para o município, que programas foram implementados, né, em que nível foram implementados, para que a gente possa ter um retrato mais fiel da situação do município. Bom, voltamos. Então, entendemos expectativas, entendemos o que planejamos, agora vamos olhar para a situação específica do município, né? Vamos analisar resultados, né? O Pedro mostrou aí, passou para vocês, né? IDEB, alfabetização, distorção idade-série, taxa de transição, acesso, né, matrícula, a gente tem uma questão grande em relação à educação infantil. Isso é importante a gente ter detalhado e conseguir organizar isso de forma a identificar onde são os pontos de maior necessidade. Entender que modelos educacionais foram implementados, qual foi o impacto, qual foi a avaliação em relação a esses modelos. A questão da inovação e tecnologia, né? O que a gente já usa? Foi possível ter algum tipo de suporte na pandemia? A gente já trabalha com alguns modelos, né, tecnológicos, seja plataforma, de avaliação, de reforço, o que já é utilizado? E a infraestrutura, né? Tanto em relação ao que existe, mas também eu utilizo da melhor forma a estrutura existente. A gente já trabalhou com várias redes em que, às vezes, havia falta de professor por oportunidades de organização, tanto da matrícula dos alunos nas turmas, quanto também a alocação dos professores, né? E aí, se trabalhando da melhor forma, e, claro, observando, né, os limites orientados, você tem uma melhor organização da estrutura. Professor, né, tanto a possibilidade, né, olhar professor temporário, professor concursado, como é que está a distribuição, a utilização do tempo deles, a preparação, a formação, a avaliação, o desafio, né? A questão das creches, se a gente já utiliza o modelo de tempo integral ou não, como é que está sendo o planejamento da implantação da base, né? Como é que está aí a evolução do currículo? Então, olhar de uma forma para a rede, conhecendo tanto os resultados, mas também como os processos educacionais. É importante porque na hora de definir o desafio e na hora da gente planejar as ações, a gente é muito mais assertivo e tem a possibilidade de trabalhar naqueles pontos que são realmente críticos para o resultado. Agora, quando a gente vai para o olhar externo, né, é importante a gente avaliar tendências,
né, se fala muito aí no modelo híbrido que veio para ficar, se realmente a gente acredita nisso, quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas, que movimentos também são feitos em relação à gestão de pessoas, a engajamento de comunidade, né? Não necessariamente tudo é tecnologia, né? A gente precisa entender isso, né? Modelos alternativos, né? E também buscar referências que possam aí dar um pouco, né? Fortalecer o nosso repertório de possíveis atuações, entendendo, claro, depois a necessidade de especificações e né, adaptações para a realidade do município. Bom, então, a gente pegou as diretrizes, entendeu a situação específica do município, entendeu o que já estava planejado em relação a metas, estratégias, compromissos, olhou para o ambiente externo, a gente tem a possibilidade de definir as metas globais preliminares, né? Então, dentro de um horizonte estratégico de 4 anos, de 5 anos, de 10 anos, né? A gente precisa definir que prazo é esse, a gente vai estabelecer o que a gente espera no longo prazo, né? A partir aí de uma definição de uma visão de futuro, né? O quanto que isso significa em relação, né, já quantificado em relação, por exemplo, ao resultado do IDEB, ao resultado da alfabetização, a questão de acesso das crianças, né? E aí, quando a gente desdobra o IDEB, tanto a trajetória adequada em relação ao fluxo, quanto em relação à proficiência, né? Então, a gente pensar no longo prazo quais são esses resultados que a gente vai buscar, né, que vão traduzir aquilo que a gente espera para o município em relação à educação. E aí é interessante que a gente pense, né, em pelo menos 3 dimensões de resultado, ou até 4, tá? Vou trazer aqui um ponto. O acesso, a trajetória, a aprendizagem e ao orçamento, né, para viabilizar isso tudo. E aí, a gente sempre traz esse exemplo que mostra, né, da situação atual que a gente tem hoje, em 2021, ou o resultado de 2020, né, pensando aí num horizonte de 4 anos ou de 5 anos, né, que é quantificado, né, o que eu preciso responder, né, quais são aquelas questões que tiram o sono, que a gente precisa estudar, aprofundar, que uma vez que eu consiga trazer respostas, eu consigo alcançar esse salto, né? Nós trouxemos aqui alguns exemplos de questões estratégicas, né? Qual que é o melhor modelo de ensino híbrido que consiga trabalhar as competências dos alunos de forma efetiva, né? Então, assim, a gente teve, ainda mais num país desigual como o nosso, em que a gente também tem dentro de um mesmo município, situações diferentes, né, em relação à realidade socioeconômica, como é que a gente pode, né, levar um modelo mais equitativo e que trabalhe as diversas necessidades dos alunos, num modelo que seja híbrido e que seja efetivo, né? Quais que são as possibilidades tecnológicas e impactos no futuro da educação? Como é que a gente mede e atua a qualificação docente como alavanca de melhoria de resultados educacionais? Aqui são só exemplos de questões importantes, né, para a gente discutir, para que seja possível fazer esse pulo em relação aos resultados, né? Me veio uma outra questão aqui como exemplo, né? Como é que a gente financia todo o processo de melhoria educacional necessário para o município? Essa é uma questão importantíssima de ser trabalhada nesse momento. Bom, cada questão estratégica, né, que a gente levantar, a gente vai priorizar aquelas que a gente, de fato, acha que precisa ter um aprofundamento, que a gente precisa trazer respostas. E para essas respostas, né, às vezes a gente tem mais de um caminho, né? Eu posso, por exemplo, na questão do orçamento, fazer um processo de otimização de gastos, posso buscar parcerias,
posso buscar linhas alternativas, né, de receita via projetos. Eu já tenho 3 caminhos, né, possíveis. Eu posso trabalhar com os 3 em conjunto e conseguir viabilizar o montante de recursos que eu necessito, ou eu vou direcionar, vou priorizar um. No final, para cada questão estratégica que eu priorizei, eu vou tentar impactar, eu vou calcular o impacto para ver se é suficiente, claro, pela natureza da questão, né? As pedagógicas, a gente vai tentar medir o impacto no resultado pedagógico, as financeiras, na questão financeira, a questão de, por exemplo, tecnologia ou de estrutura, no que a gente tem de desafio de estrutura, né? Para que a gente possa aí ter o que a gente chama, né, de um teste de suficiência. Então, essas ações, de fato, nos ajudam a fazer essa transição de resultados, para que depois a gente possa detalhar e que possa trabalhar aí, na sua efetiva implementação. Traduzindo isso tudo que a gente discutiu, né, da expectativa, do entendimento dos compromissos já feitos, do resultado atual aprofundado, do olhar de referências, do que a gente espera para o longo prazo, do que a gente precisa fazer para responder, para alcançar esses resultados, a gente traduz num mapa estratégico, que vai trazer aqui a identidade, né, visão, missão, valores, propósito, e eu vou traduzir isso, né? Então, essa visão significa que até 2025, por exemplo, eu vou ter um IDEB de 7,5 nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu vou ter um percentual de alfabetização no primeiro ano, por exemplo, de 93%. Eu também tenho como objetivos estratégicos referência no engajamento da comunidade, buscar equidade nos resultados e ações. E para isso tudo, isso aqui também é um exemplo, tá, gente? Eu vou trabalhar um programa de formação de professores, porque eu tenho aí uma lacuna, né, em competências, a última vez que eu fiz um processo, né, a secretaria, a rede fez um processo de formação tem 15 anos, tem novas competências que precisam ser trabalhadas, tem a questão da base, do currículo e tal. Eu tenho um projeto para implementar o ensino híbrido, que aqui eu chamei de novo normal, né, uma expressão bastante batida, mas só para caracterizar, né, o que é esse ensino híbrido 2.0, que é para 2021, podia ser 2.1, né? E, por exemplo, um projeto de avaliação e utilização pedagógica desses resultados. Né? Então, eu tenho que estar planejado para o município para os próximos anos, né? Em linhas gerais. Depois, o que eu vou fazer? Pegar esses projetos e vou planejar no tempo. Vou fazer um macroplano, entendendo, né, o timing de cada um, de forma que eu consiga organizar a sua implementação, pensando nos recursos que eu tenho, não só recursos financeiros, mas de pessoas, né? Não adianta eu colocar tudo para ser feito ao mesmo tempo, que eu não vou ter braço para fazer, e também pensando no impacto que isso vai gerar nos resultados que a gente está buscando, sejam resultados pedagógicos, sejam resultados voltados aí para a dimensão professores, sejam resultados financeiros, né, em relação ao orçamento. Então, eu tenho que planejar isso e ter esse ponto de atenção. Uma vez que a gente implementou o plano estratégico, né, desenhou esse plano estratégico, é muito importante implementar um monitoramento, né, em que eu vou... A gente fala controlar no sentido de acompanhar, né, o status da implementação das ações, analisar os resultados das iniciativas estratégicas e propor contramedidas caso necessário, e isso desde a área que realiza, ao subsecretário ou diretor, até chegar ao secretário de educação, secretária de educação, ou até o prefeito. Né, caso necessário, vocês acharem interessante. É muito legal ter a participação efetiva, né, do prefeito ou prefeita,
para que ele possa apoiar o processo de implementação, né, e dar o apoio não só de prioridade, mas o apoio político necessário para a implementação dessas ações. Trouxe aqui algumas referências que provavelmente vocês já conhecem, mas se não conhecem, acho que vale a pena entender e fazer uma leitura, um estudo com a equipe, que é o material Educação Já Municípios, do Todo pela Educação, que traz atribuições, financiamento e a diversidade dos conceitos, pensando exatamente, né, na situação dos municípios, traz objetivos para a educação municipal, na visão deles, né, para os próximos anos. Eu vou até desdobrar rapidinho. Recomendações de políticas educacionais, aqui olhando para o todo, né, para o conjunto do Brasil, e claro que vocês precisam fazer uma análise do que faz sentido ou não para o seu próprio município. E a importância da liderança política para os resultados. Aqui não só do secretário, secretária, mas também do prefeito, prefeita, para apoiar, não só apoiar, mas patrocinar, no sentido, né, de viabilizar, né, ser um elo que facilite a implementação das ações e das políticas necessárias. Trouxe também aqui, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é essa Agenda 2030, né, da ONU, né, que busca a redução da pobreza, da desigualdade, um mundo mais justo, e tem objetivos para várias dimensões, e educação é um objetivo muito importante e balizador de vários outros, né? Aqui, isso vai ser disponibilizado para vocês. Trouxe aqui um detalhamento de que metas estão por trás desse ODS, né? Que ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável para a Educação. Então, tem a questão de acesso, tem a questão, né, de aprendizado, instalações físicas, eliminar disparidades de gênero, igualdade de acesso, tem várias questões aqui importantes de serem entendidas e fazer uma reflexão em relação a como o município está e se deve priorizar para a sua atuação. Trouxe aqui também alguns portais que têm muito material, indicadores e informações sobre resultados e políticas, né? Então, tem aqui o portal do INEP, que provavelmente isso é do dia a dia de vocês, mas tem o Educação Já, tem o Observatório do Plano Nacional de Educação, muitos links aqui que podem facilitar também aquilo que a gente falou do entendimento da situação atual do município e referências, tá? Trouxe daquele material do Todos pela Educação, né, o que eles colocam como 4 objetivos principais aí para a gestão municipal em termos de educação, que é o atendimento com qualidade na educação infantil, a alfabetização, o olhar para a redução de desigualdades, né, para trabalhar a equidade, e evolução da aprendizagem e fluxo escolar, né, traduzido aqui no IDEB. Recomendações de políticas educacionais, né, aí um ponto inicial, né, que é colocado como premissa para uma gestão pública educacional de qualidade, é a visão sistêmica, né? Então, quando a gente fala de sistema de gestão, a gente está olhando o todo, né? Então, é importante a gente subir a lupa, olhar o todo, ter uma visão sistêmica com coerência e foco na sala de aula, né? Então, o que de fato vai desdobrar e vai impactar a sala de aula com resultados importantes? A gestão informada por dados e evidências, né? Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar fatos e dados, não só no planejamento, mas no dia a dia da gestão, é importantíssimo para que a gente possa, a cada vez, aprimorar a política pública educacional, né? Então, se a gente tem informações, por exemplo, sobre a presença das crianças
sobre os resultados periódicos, né? Então, quais são aquelas competências e habilidades que eles estão com maior dificuldade que pode ajudar, por exemplo, num programa de reforço e recuperação. É importante engajar os atores, né, que são implementadores do processo, a colaboração com outros entes federativos, né? Então, como é que eu posso ter uma boa, um regime de colaboração interessante com o Estado, né? E aí tem vários programas, projetos que eles implementam que, de repente, é interessante para o município, né? Com o próprio governo federal. E aqui, metas e incentivos importam, gente. Meta é importantíssimo, né? Meta é o que dá a direção. Mas só a meta não basta, né? A gente precisa ter o planejamento de como alcançá-la, a viabilização das ações, né? A participação das pessoas, né? Tem uma série de questões, dar os meios para que esses resultados aconteçam. Tem aqui também recomendações para retomada no contexto do Covid, isso eu também tirei do material de todos, tá, gente? Que está lá detalhado, eu nem vou entrar muito aqui, mas são alguns pontos que provavelmente vocês já devem estar planejando, já implementaram, né, que é a questão dos espaços escolares, a adequação do calendário para que a gente possa garantir os objetivos de aprendizagem previstos nos currículos. A gente pode ter uma defasagem grande em relação a 2020, 2 anos em um. O estabelecimento de estratégias de combate ao abandono e evasão, isso é muito importante, né? Quanto mais velha, né, mais a criança ou jovem, mais esse problema se agrava, né? Criação de programas de acolhimento emocional e suporte psicológico, tanto aos alunos quanto aos profissionais da educação. E aqui, né, ações, como a gente já falou, de recuperação e reforço escolar, para que a gente possa reduzir as lacunas de aprendizagem, né? E ter também aí a sensibilidade que a gente vai ter uma situação muito, possivelmente, a gente pode ter situações bem diferentes em grupos de alunos. Por último, aqui, né, esse material também está no todos, né, mas eu achei bem interessante esse esquema, né, que são pontos importantes para o governo municipal, para a Secretaria de Educação pensar quando a gente fala de educação, né, então a gente precisa de alunos presentes, motivados e em condições de aprender, né? Então, vai desde acesso, frequência, condições para aprendizado e engajamento das famílias, ter professores preparados, motivados e condições para ensinar, né? Então, passa por carreira, por professores em todas as turmas, com uma rotina de trabalho, formação continuada e suporte pedagógico. No terceiro pilar, a gente tem escolas com ambiente propício à aprendizagem, infraestrutura, gestão escolar, né, profissional e focada na aprendizagem e uma proposta pedagógica atrativa, e a secretaria aqui como órgão de apoio contínuo às escolas, né? Então, olhando tanto para o quadro técnico qualificado, para o regime de colaboração, para o olhar da eficiência no gasto e uma estrutura adequada para apoiar as escolas, né? Se a gente tem esses 4 pontos, né, eu tenho certeza que todos vocês sabem isso muito melhor que eu, né? A gente sabe dos desafios de conseguir, de fato, implementar ações e atuarem nesses aspectos aqui de forma efetiva, né? Mas é algo, né, um modelo mental a ser perseguido e que pode aí balizar esse olhar da dimensão estratégica quando a gente fala de planejamento da Secretaria de Educação. Pedro, acho que esse bloco inicial a gente finalizou. Ok. Eu vou te agradeço pela exposição. O material está excelente. Muitas pessoas perguntando se o material vai estar disponível. Sim, ele vai estar disponível. A Mariana mandou o link aqui da plataforma, onde ele vai estar disponível. E eu queria
abrir para algumas questões, fazer algumas reflexões. Primeiro, eu queria perguntar como tem sido para as secretárias e secretários presentes, como tem sido fazer o planejamento da educação nesse momento, quais são os principais desafios que vocês têm encontrado. Quem quiser comentar, fica livre para comentar, para a gente poder conversar sobre isso. Bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem? Bom dia, Jorge. Bom dia, meu nome é Jorge Luiz, eu sou dirigente municipal de educação aqui de Novo Planalto, Goiás, eu tenho 25 anos. É a minha primeira experiência como dirigente municipal de educação. O nosso principal desafio hoje é traçar um diagnóstico que seja compatível com a realidade educacional do nosso município. Porque desde o ano passado, quando iniciou a pandemia, a gente já mudou para o modelo remoto e tudo aquilo que tinha sido programado para a escola teve que ser adaptado em consequência da pandemia. E hoje, traçar um diagnóstico de aprendizagem que indique realmente níveis de déficit a serem superados é muito difícil. Então, como que a gente tem desenvolvido o nosso trabalho aqui? Primeiro, nas semanas de formação, a gente deu muito local de fala para os professores que trabalharam o ano passado, para que eles pudessem nos emergir nessa realidade, nessa atmosfera do ensino remoto, pela experiência que eles tiveram, por todo o trabalho que eles desenvolveram. E após a gente fazer esse momento de escuta ativa, a gente se programou com as intervenções. Então, o nosso plano de trabalho aqui, ele foi baseado na demanda apresentada pelos professores lá na escola. Então, toda a intervenção que a gente desenvolveu foi baseada naquele diagnóstico que os professores nos passou e também do acompanhamento remoto que a secretaria e a coordenação pedagógica faz. Não está sendo fácil, gente, está sendo muito difícil. Nós temos percebido que os níveis de aprendizado eles têm sido preocupantes. Sabemos que esse ano provavelmente será o ano de avaliação externa, mas eu acredito que se a gente trabalhar com muita responsabilidade, com muito compromisso, né, gente, que eu vejo que é a palavra principal para o trabalho em pandemia, você ter esse compromisso, as coisas vão se alinhar. Inclusive, eu desenvolvi o meu plano de trabalho da secretaria com algumas metas a serem atingidas, e nós já conseguimos 3 aqui, em menos de um mês. E isso tem sido muito gratificante e tem reforçado mesmo os vínculos entre nós e a comunidade, sabe? Porque as pessoas têm visto que a gente tem trabalhado, que a gente tem se esforçado. E isso é muito importante porque serve de um bom exemplo para a família mesmo se integrar no processo pedagógico das crianças. E eu acho que eu falei muito. Bom dia. Oi. Bom pode dia. Falar. Não, pode falar, Alessandro. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Vou tentar abrir meu vídeo aqui, mas é porque cai um pouco a qualidade do som. Qualquer coisa eu fecho. Meu nome é Alessandro, eu sou secretário de Educação de Curvelo, Minas Gerais. E quando vocês perguntaram em relação às dificuldades que temos, né, combatido, enfrentado aí nesse início de gestão, né, aproximadamente 50 dias que nós assumimos, comungo da ideia do que o Jorge mencionou aí, né, em relação a esse diagnóstico de como estamos recebendo nossos alunos, né, e traçar essas metas, né, é um desafio enorme para a gente. Só que quando eu vou falar da questão de maior dificuldade, a meu ver, para nós da educação, é porque, né, ontem, na introdução do curso da Fundação Lehman, eu estava tratando sobre isso, né, estudando sobre isso,
Hoje aqui nós estamos discutindo, e ao longo das outras semanas anteriores foi a mesma coisa. Eu estou sentindo que nós, voltados para a educação, estamos entre nós discutindo muito mesmo, buscando soluções, alternativas, mas eu estou achando assim, eu falo aqui por Minas, pouco apoio de uma forma geral, né, em termos de atenção do poder político, do poder público. Não somos, eu me incluo como professor, né, não tivemos prioridades em relação à vacinação, então somos pressionados, eu acredito que os demais secretários estão passando por isso, salvo exceções aí, há uma parcela da população que quer voltar para as aulas presenciais, e uma outra parcela que não volta de jeito nenhum, que você agora não é professor mais, por isso que você está no cargo de gestão, então você quer que volte, mas não volta sem vacinação, e vivemos numa sinuca de bico, onde compreendemos, enquanto educadores, a necessidade, né, do ambiente escolar na formação do aluno, né, a necessidade das interações entre os alunos, que se faz de extrema urgência, que os alunos estão adoecendo por falta desse convívio, do prejuízo que se tem em relação a esse convívio, a falta desse convívio, né, em ambiente escolar, mas achando muita morosidade por parte do poder público, né, nesse sentido, digo mais na esfera federal e estadual, né, especificamente aqui em Minas, porque o Pazuello até mencionou vacinar os professores, né, em relação à questão da agilidade no retorno às aulas presenciais, mas foi uma fala isolada e, assim, não somos prioridades para isso e a necessidade é urgente. Então, assim, essa pressão pelos dois lados, quem quer que volte, entende que é importante voltar, que é necessário, que é saudável para as crianças, e essa outra parte que insiste que não é hora, que sem vacina eu não volto. No caso dos educadores, muitos têm essa postura, e isso tem sido para mim, né, aliado à questão do diagnóstico, como volto a falar, como o Jorge falou, até parabenizar o Jorge, 25 anos, encarar uma secretaria de educação, parabéns pela coragem, né? Mas, assim, é algo que tem me preocupado muito, né? Tem me causado muita angústia em relação a isso, né? Precisamos voltar, tem a necessidade, respeito quem acha que não deve, mas em relação à questão do processo educacional, como muito foi esclarecido pela Isabela durante a fala dela, se nós temos metas, né, mas metas que são, né, tangíveis, metas que nós podemos alcançar, nós não podemos deixar essas crianças fora do ambiente escolar. Infelizmente, a escola é o ambiente, né, mais, vamos dizer assim, infelizmente não, felizmente, né, a escola é o ambiente mais propício para esse processo. E nós não conseguimos atender com esses alunos em aula remota toda a necessidade, toda a carência deles. Estamos tentando alternativas, estamos buscando soluções, mas fica bem aquém do que deveria, né? A necessidade do encontro presencial, aí falando especificamente aqui de Minas, se tiver mais alguém que está aí que não me deixa mentir, o Minas Consciente, que é o protocolo do Estado, ele só permite a aula em estágio presencial em onda verde, para o ensino médio, fundamental, o ensino fundamental, educação básica e creche. Mas curso livre e curso superior permitem onda amarela. O município aqui já está com números para onda amarela, mas eu não posso liberar o ensino presencial porque o Minas Consciente me trava, né? Então, assim, libera-se um público, mas não libera outro. Então, cadê essa flexibilização? Cadê essa para todos os níveis, né? E ficamos de mãos atadas, e eu acho que precisava de uma união, de uma, sabe, de uma fala mais firme em relação a toda a comunidade educacional que vive isso de perto, que entende isso de perto, e que, a meu ver, né, mais uma vez, não fica como prioridade, fica como segundo plano, né, haja vista pela ordem da vacinação. Mas, desculpa o desabafo aí, mas é algo que tem me incomodado muito. Obrigado, bom dia a todos. Alessandra, a gente te agradece pela colocação.
é uma questão bem relevante, né? A gente pode falar aqui do planejamento estratégico, da gestão, mas essa questão está dada, né? Ela é bem relevante. Como a Isabela mostrou no material dela, ela interfere diretamente na estratégia que a gente vai adotar para a educação, no mínimo durante esse ano, se não no próximo. Nós temos endereçado algumas questões assim, mais complexas, para alguns horários específicos. Então, nós vamos ter aí uma jornada especificamente sobre reforma administrativa, gestão de pessoas, e nesse caso especificamente, essa questão, hoje nós podemos tratar com mais profundidade dela em alguns encontros que estão acontecendo, vão começar a acontecer nas terças e quintas, 18 horas. Na divulgação que a gente mandou da mentoria de hoje, tem lá embaixo, no rodapé, né, a visão desses encontros, como eles vão ser, as datas, e eles são sobre agendamento. Se você tiver interesse em tratar desse assunto, vale a pena agendar, tá? A Comunitas vai disponibilizar pessoas que têm conhecimento, estão dentro dessa discussão no momento, para poder refletir junto com você e ajudar a encaminhar essa questão. Ok? Só para a gente não ficar aqui sem nenhuma reverberação, é muito relevante, tá? E eu acho que o melhor caminho nesse momento é isso, a gente fazer conversas específicas sobre o assunto. Ok, Pedro, muito obrigado. Okay? Se você não tiver o link, solicita ali no grupo, né, que a gente reenvia. Ok, eu não tenho não, mas eu vou escrever no chat aqui. Obrigadão. Tá bom. Obrigado a você, Alessandro. Ok, pessoal, mais alguém quer contribuir, quer comentar? Eu tenho algumas questões aqui para colocar para vocês, para a Isabela, para os demais. Eu acho que já vou colocar essas questões. Aí, para a Isabela e para os participantes também, né? A gente sabe que lidar com indicadores, ter indicadores para construir metas é bastante relevante, tendo como exemplo o IDEB, analfabetismo, a escolaridade. Mas o IDEB, por exemplo, ele tem um período muito longo, né? A gente tem avaliações bastante espaçadas. E aí eu queria colocar, tanto para a Isabela quanto para o grupo, como é que vocês veem o papel das avaliações que o próprio município pode fazer sobre o seu próprio processo de ensino e sua própria educação, né? Se vocês enxergam isso como algo que potencializa a ação do município, ou não, ou se é apenas mais um trabalho. Como é que vocês enxergam isso se alguém chega a fazer isso no seu próprio município? Avaliações internas, né, da qualidade da educação. Posso comentar ou alguém quer falar primeiro? Só reforçando também o ponto do Alessandro e do Jorge, assim, eu entendo a angústia e é, de fato, um ponto importantíssimo, né? A gente precisa entender o que os alunos aprenderam efetivamente no ano passado para planejar esse ano, e aí, né, seja um olhar de uma avaliação interna, ou seja, né, entendendo se a rede estadual vai disponibilizar alguma avaliação, ou existem outras alternativas, né, para facilitar esse entendimento da situação dos alunos, né, mas como o Pedro colocou, acho que vai ser tópico de uma discussão específica, mas entender a situação que hoje, né, de aprendizagem existe é fundamental, né, para a gente pensar em 2021, e isso depois reverbera para outros anos. E a questão da retomada, né, Alessandro, é bastante sensível e precisa ter uma articulação, um apoio, né, uma discussão aí conjunta, Estado, município, tem, né, a questão dos professores, mas a sociedade, a gente sabe dos impactos que, né, as aulas não presenciais trazem para um país tão desigual como o nosso, né? Se a gente não tem um contato
presencial, mas precisa ser bastante discutido, conversado, e a gente chegar na melhor solução para o município, para o momento, e isso é um processo dinâmico, né? Agora, falando especificamente de avaliação, Pedro, eu acho, a gente vai falar um pouquinho sobre desdobramento de metas, e eu vou comentar sobre isso, tá? Mas eu vou usar aquela máxima, né, de quem não mede, não gerencia, né? Então, a avaliação, e a gente falou um dos pontos, né, de premissa, né, que é a gestão baseada em dados, em fatos, e é importante a gente ter. Às vezes, o município não precisa criar a sua própria avaliação, às vezes o próprio Estado, e aí o regime de colaboração, né, tem as avaliações estaduais que podem ser utilizadas por vários municípios, vários estados têm, e que você tem aí uma visão de proficiência a cada ano, né? Você não precisa esperar de 2 em 2 anos para ter o resultado do IDEB, né? E que o resultado, na verdade, sai no meio do ano seguinte ou no segundo semestre do ano seguinte, e aí é planejar olhando para o retrovisor, né? Então, tendo a possibilidade de fazer as avaliações, sejam avaliações próprias ou do próprio Estado, eu acredito ser fundamental, e utilizar como instrumento de gestão, seja para estabelecer as metas nos anos que a gente não tem IDEB, seja para acompanhar os resultados. Alguns estados, inclusive, chegam a ter avaliações bimestrais, né? A gente fez um trabalho bem profundo no estado do Rio há alguns anos atrás, em que foi estabelecida a avaliação anual e avaliações bimestrais para que a gente pudesse ter aí o termômetro ao longo do ano letivo. E aí é importante, né? A avaliação não é avaliar por avaliar. Essa avaliação, ela era importante para a gente entender quais eram as lacunas para o programa de reforço e recuperação, para a gente entender como é que estava a implementação do currículo, para também dar insumos para o programa de formação de professores, né? Então, ter isso num curto espaço de tempo, e você tendo o termômetro, é essencial quando a gente fala de gestão educacional. Gestão de uma forma geral, né, gente? A gente precisa ter os instrumentos de entendimento da evolução e da situação atual. Ok, Isabela, agradecido. Alguém mais quer comentar sobre essa questão da avaliação? Tirar alguma dúvida, de repente? Tá, eu tenho só mais uma colocação em relação à estratégia, mais uma reflexão, e aí eu acho que a gente poderia seguir. Isabela ou participantes, vocês têm exemplos de incentivos na área de educação? A gente falou um pouco sobre ter metas, mas também tem incentivos para que essas metas possam acontecer. A questão de incentivo no setor público, ela é complexa, né? Faz parte aí de toda uma transformação da gestão de pessoas. Se vocês tiverem algum exemplo, acho que valeria a pena compartilhar. O Pedro, eu vou compartilhar. Pergunta fácil, né? Super difícil. Não, assim, existem alguns exemplos, né? E aí é variado, né? O importante tem, por exemplo, o Rio de Janeiro estabeleceu bonificação pelos resultados, o Estado de São Paulo trabalha com isso há muito tempo, né? O Estado do Ceará como um todo, né? Dentro do regime de colaboração tem incentivos, né? A partir do momento que o município consegue avançar em relação aos resultados, existem incentivos que são financeiros, mas aí é muito importante, né, que os critérios estejam claros, que sejam critérios, né, indicadores, informações que de fato sejam corretas, né, que seja a prova de falhas, né, entre aspas, assim, porque nada é a prova, né, mas que a gente tenha todo o cuidado, tanto na concepção do programa, como na divulgação, transparência no processo. Incentivo é interessante, mas ele não é suficiente, né? Você tem que dar os meios para que as pessoas possam, de fato, evoluir e chegar aos resultados. Isso é uma aprendizagem em todos os processos, né?
Mas existem também a possibilidade de incentivos não financeiros, né? Incentivos aí relacionados à formação, à disponibilização, participação de projetos, algumas experiências, né? Que são bem interessantes. Sempre quando a gente vai falar em implementar incentivos junto com clientes, né? Com redes, a gente pensa quais são aqueles... eu vou chamar de alavanca, pode parecer estranho, né, assim, mas quais são aquelas alavancas que são fundamentais para o resultado. E ali, o que é interessante para que eu possa, né, algo que seja do interesse e que seja um a mais, né, não é o básico, eu não posso chamar de incentivo que é o básico para aquela função, né, então trazer coisas que vão motivar e que vão gerar um movimento positivo, e aí a gente tem que trabalhar né, bastante aí a comunicação e entendimento de regras, podem ser incentivos financeiros ou não, mas o importante é a gente entender que alavancas são essas, quais são os pontos que ajudam, né, no engajamento, que seja benéfico, né, para o processo como um todo, e olhar para o todo, né? Então, assim, eu estou cuidando bem do todo e aí eu vou pensar em incentivos, né? Agradecido, Isabela. Alguém gostaria de comentar? Se não, eu acho que a gente pode seguir. Olá, bom dia. Bom dia, Bom Alessandra. dia. Bom dia. Alexandra, desculpa. Nossa, eu estou tão assanhadinha, mas eu vou falar. Sou a Alexandra, eu sou assessora do secretário professor Samuel, aqui em Timon, Maranhão. Ele não pode falar nesse momento porque ele está em São Luís, na capital do Maranhão, participando de um evento da Undime, mas a gente gostaria de colocar aqui o relato de Timon. Em Timon nós temos, sim, a questão do incentivo. No ano do IDEB, os professores, as escolas são premiadas de acordo com o resultado, quem atinge a meta, quem ultrapassa a meta. E nos anos que não tem IDEB, não tem a prova, né, a prova do SAEB, os professores também são premiados, né, os professores da educação infantil, do ensino fundamental, em relação à alfabetização. Então, são aplicadas avaliações de rede de início, né, a gente parte de uma referência, de um percentual de alfabetização, e ao final do período letivo, existe uma outra avaliação para saber o tanto que essa turma avançou, tanto que essa taxa de alfabetização avançou, e aí as escolas também são premiadas. E, assim, é uma grande festa, uma grande expectativa, isso incentiva muito os professores, as escolas, e a gente tem alcançado grandes resultados com esse tipo de avaliação de meritocracia. Inclusive, é muito parecido com o modelo de Sobral, né, no Ceará. A gente tem aqui uma parceria com a Fundação Lema, e isso tem nos ajudado muito. E a minha outra pergunta, na verdade não é pergunta, é uma colocação que a gente quer fazer, a gente está atuando na assessoria de planejamento da CEMED, aqui de Timon, e acho que o grande problema que a gente tem em relação a definir as metas globais é quando a gente vai mesmo para a questão de população, de dados populacionais, porque, inclusive, quando foi para elaborar o Plano Municipal de Educação, a gente teve muita dificuldade por conta mesmo da questão do IBGE, os dados são de 2010, a gente tem que ficar recorrendo a outros links federais, outros sites oficiais, e a gente queria uma sugestão, como é que a gente faz agora, porque a gente tem essa dificuldade de dados, né, em relação mesmo à população. A gente sabe que a taxa de natalidade está reduzindo, a gente tem uma taxa de mortalidade que ela está, né, a gente conseguiu reduzir, mas como já foi falado, a questão do atendimento, né, as matrículas vão reduzindo porque está nascendo menos crianças, a gente está conseguindo regularizar o fluxo escolar, distorção, mas a gente tem dificuldade de traçar metas a longo prazo, metas mais globais, porque a gente, por exemplo, quando a gente vai definir ou conhecer
quantas crianças de 0 a 3 anos, que é a demanda para a creche no município, a gente tem que estar recorrendo ao DataSUS, fazendo aqueles somatórios, e muitas vezes o site do IBGE ele é complicado para a gente estar acessando, estar abrindo aqueles links. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje que a gente tem para definir essas metas é para a gente saber a população, a demanda reprimida, né? E eu gostaria de apoio nesse sentido, que a gente está nesse processo agora de planejamento estratégico, nessa nova gestão. A gente já está reunindo todos os departamentos da CEMED para definir essas metas globais de cada departamento de ensino, financeiro, porque, enfim, é tudo muito alinhado. Mas a gente precisa dessas demandas externas, populacionais, para definir esse planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Então, essa é a minha participação e muito obrigada. Eu estou adorando participar dessa mentoria. Muito obrigada. Bom, não sei se mais alguém quer comentar. Por favor, Isabela. Eu só ia dizer que pode falar, os dados populacionais, principalmente, realmente estão bastante desatualizados. Nosso último censo foi 2010. Temos um censo previsto para 2021. A questão é como é que a gente vai se organizar para planejar essas questões que a Alexandra está colocando sem esperar o censo 2021. A previsão para o censo 2021, pelo que eu estou vendo aqui, é em agosto. Então, teremos aí um bom tempo sem novos dados, né? Aí acho que a Isabela vai comentar, né? E depois eu queria só fazer um comentário rápido sobre a questão estatística, dar uma luz aí sobre o que a gente pode fazer para driblar essa antiguidade dos dados. Pode falar? Pode, por favor. Rapidamente, né? Depois a gente pode entrar em detalhes. Os dados de população, de forma geral, eles tendem a ser mais estáveis, Alexandre. Quando a gente fala, por exemplo, de dados de matrícula, aí é mais difícil realmente fazer uma projeção. Mas os dados de população, de forma mais macro, eles tendem a ser mais estáveis. Existem alguns modelos de projeção, nós trabalhamos com alguns deles, que permitem que a gente tenha uma previsão, né, uma estimativa da população atual. Tá? Isso pode compensar a falta de dado atualizado do censo por enquanto. Tá? Claro que você não vai conseguir acertar 100%, tem sempre uma margem de erro, né? Mas dependendo do histórico que você pegar e o modelo que você utilizar, você consegue ter uma certa precisão que te permite planejar. E aí, tentar chutar um pouco para cima, né, para deixar uma margem de manobra, caso você precise. Assim, em relação ao modelo em si, eu acho que não cabe aqui a gente entrar no detalhe, mas nós temos algumas exceções que são plantões referentes a dados e diagnóstico. São as quartas e sextas, 11 horas. Seria um prazer você participar e a gente poder explicar um pouco mais sobre isso e tentar ajudá-los em uma dessas sessões. Está convidadíssima. Eu queria só comentar, Alexandra, e parabéns pelo modelo de vocês. Muito bacana, né? Ainda mais quando, né, existe essa expectativa aí do resultado, a comemoração, quando a gente fala de incentivos, né? E estou entendendo que vocês estão trabalhando no modelo correto, né? Que eleva, apoia na evolução da rede, o que é fantástico. E aí, eu queria só trazer uma reflexão para você, mas eu acho que cabe para todo mundo. Eu não sei se vocês têm ou se é possível criar, mas é interessante que vocês tenham uma espécie de núcleo de inteligência estatística dentro da Secretaria de Educação, né? E aí buscar a formação né, de Excel, entendimento desses dados, né, manipulação analítica. Não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, de repente você tem 1 ou 2 pessoas que têm mais afinidade com dados e que possam, né, ficar ali
destinados a monitorar, entender, buscar e a cada período, né, fazer um entendimento dos resultados, né, montar cenários, projeções. Dados são muito importantes quando eles são usados, né, de forma adequada para ajudar a gestão da Secretaria de Educação. Sendo possível, eu sei que muitas vezes a gente tem uma carência de profissionais na Secretaria de Educação, mas, de repente, você consegue selecionar uma ou duas pessoas e buscar, tem várias formações possíveis, inclusive, né, sem custo, para que essas pessoas possam aprimorar essas competências e aí criar um núcleo de estudos, de dados, uma central de inteligência e, de repente, participar também dessa mentoria com o Pedro, com o pessoal da Mais. Eu acho que é super interessante. Vamos voltar, então? Temos mais um conteúdo, eu vou tentar Podemos voltar. Para que a gente possa conversar ao final também. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Bom, saímos do olhar estratégico, a gente tem que fazer esse planejamento, né, esse longo prazo acontecer. E aí a gente vai pegar aquilo que a gente planejou para o ano, tanto em termos de metas, quanto em termos de políticas e projetos, e começar a desdobrar, tá? Quando a gente fala de política, a gente vai pensar tanto nas políticas que precisam de algum tipo de normatização, né, para ser implementada, mas também alguma norma que precisa ser revista, né, em relação ao que a gente deseja implementar. E os projetos, eles são muito importantes da gente fazer um detalhamento, né, ter o responsável e ter também um acompanhamento periódico, né? Então, necessário detalhar, considerando, né, o que eu vou entregar em cada mês, quais são as interfaces, quais são as predecessões, e aí a gente tem aí a possibilidade de acompanhar de forma sistemática, né? Lembrando que a gente fez um planejamento de início e fim pensando no impacto. Quanto mais eu atraso, mais o impacto ele acontece lá na frente ou ele até perde o sentido também. Então, ter esse planejamento detalhado, pensando em todos os recursos necessários, os responsáveis, os impactos, os riscos, os custos envolvidos é necessário. É como se a gente fosse pensar num pequeno escritório de projetos, né, um PMO dentro da Secretaria de Educação, tá? Então, pensem aí nesse detalhamento, a gente precisa do escopo detalhado, do prazo, dos custos, se tiver aquisição, né, o plano de aquisição elaborado e o modelo de acompanhamento definido, né? A gente vai ter o acompanhamento das metas, vamos acompanhar os projetos e os planos de ação. E aí a gente entra no desdobramento das metas, né? As metas que foram definidas ali como metas estratégicas, que foram escalonadas até o ano de 2021, isso precisa ser desdobrado na rede. Claro que, de acordo com o tipo da meta, meta pedagógica desdobra até escola, desdobra até ano de ensino, né, dependendo da meta. Meta que é mais administrativa vai ficar ali no nível da Secretaria de Educação. Eu não sei, tem municípios que têm a figura da regional, então tem que considerar nesse modelo de desdobramento também. E aí é importante que em cada nível, né, que eu vou desdobrar as metas, eu vou ter as ações necessárias naquele nível, que estão na autoridade daquele nível, para que vão ajudar aí a trabalhar causas e vão apoiar a implementação e o alcance dos resultados. Tem muitas ações
que a escola tem autonomia para fazer e que são importantes, por exemplo, como engajamento ali da comunidade, um trabalho específico com os professores ali na sua realidade, assim como regional, e a Secretaria de Educação, ela tem, né, os seus programas e projetos definidos. E pode ser que a gente tenha necessidade de desdobrar para subsecretarias que vão complementar ou ser responsável por alguns projetos estratégicos, tá? Aqui eu trouxe, por exemplo, bem um exemplo que a gente tem, né, o IDEB aqui na Secretaria de Educação, considerando, né, uma das metas do seu card de metas. Quando a gente vai para a escola, a gente tem o IDEB aberto aqui em fluxo e proficiência, e aí a gente pode ter metas, por exemplo, ou indicadores de acompanhamento, né, para a frequência do aluno, absenteísmo dos professores, cumprimento do currículo, clima escolar, participação dos pais. É importante a gente ter a noção dessa relação de causa e efeito e identificar aquilo que é importante a gente acompanhar, tá? Indicador, ele é importante, mas a gente não deve ter 1 milhão de indicadores, ter muitos indicadores. A gente tem que discutir quais que são aqueles indicadores essenciais, necessários para que a gente possa, né, colocar a nossa energia, tanto no levantamento das informações, na análise e na proposição aí de ações corretivas, caso necessário. Então, são aqueles poucos indicadores, mas que são essenciais quando a gente fala de gestão, tá? Então, assim, não vamos ter uma lista, né, uma dezena de indicadores, mas aqueles que são necessários e que têm essa relação de causa e efeito, que no final das contas vai impactar o resultado pedagógico, a questão da formação de professores, a questão do orçamento, né, da qualificação dos gastos, pensar nesse racional aqui que faça sentido para a realidade da secretaria, né, e de que forma também que eu vou desdobrar. Às vezes, por exemplo, na escola eu posso chegar até o ano de ensino, eu posso chegar até a disciplina, ou eu vou parar no nível da escola. Isso tem a ver com a maturidade de gestão, né, com a familiaridade com a gestão, né? Eu posso começar de uma forma e vou aprimorando ao longo dos anos. Isso é importante porque a gente alinha, né, em relação à expectativa de resultado em cada nível, né, e como que é a contribuição de cada agente ou de um conjunto de agentes em relação ao resultado maior da rede, tá? E aí, importantíssimo, né, governança. A gente já falou governança do plano estratégico, governança dos projetos e aqui governança dos resultados e das metas. É claro que a gente não precisa ter 3 processos independentes de governança, a gente pode juntar, tá? Mas é importante que a cada período a escola pare para avaliar, né, como é que ela está em relação aos seus resultados, aos seus indicadores, às suas metas, se está conseguindo implementar as ações ou não, se não, por quê, se tem alguma contramedida a ser identificada, se o resultado ele não aconteceu conforme previsto, quais foram as causas e se essas causas precisam ser trabalhadas em ações complementares que vão aí robustecer o plano de ação. Até que a gente chega na Secretaria de Educação e olha que bacana, a gente tem a possibilidade de entender que causas que são comuns da rede e que, de repente, eu posso fortalecer um programa, um projeto, eu posso definir uma política para ajudar a rede como um toda e entender também quais são as ações que estão em andamento. Um outro ponto essencial, identificar boas práticas, sistematizar, compartilhar, porque dessa forma a gente consegue ter um crescimento do conhecimento, dos resultados de uma forma global na rede, e isso ajudando aí a fortalecer todo o sistema educacional e outras redes que porventura tenham interesse. Então, aqui é um ponto que eu trouxe, né, para que a gente possa refletir sobre, né, a gente tem
uma questão, né, para que a gente consiga produzir uma mudança que seja sustentável, né, a gente busca, vai ser necessária uma mudança de comportamento, que uma vez que a gente comece, né, a gerar resultados, a mostrar os resultados, a ter a participação das pessoas, que é tangível, né, a gente estimula a mudança de comportamento que produz a mudança, né, no desempenho dos processos e execução da educação, né? Então, é importante a gente ter, alguém falou, acho que foi o Jorge, né, os desafios corretos na medida, né, nem muito agressivo e nem aquela meta que também é muito fácil, que não vai gerar uma busca de uma nova ação e de um novo conhecimento, mas é aquele desafio correto que vai gerar o engajamento, que à medida que a gente vai colhendo os frutos, isso precisa ser comunicado, pessoas precisam ser reconhecidas, a rede, a gente comemorar os resultados, que aí a gente vai num processo de um círculo virtuoso aí de mudança de cultura, de mudança de comportamento, que por sua vez traz novos resultados. E aí, gente, para finalizar, o papel da liderança, né, o papel de vocês, secretários, secretárias, subsecretários e subsecretárias, assessores e assessoras, é fundamental, né, assim, dar o exemplo, fazer acontecer, cobrar, né, ter disciplina aí na busca dos resultados. A gente sabe que em educação mata-se 10 leões por dia, né, mas mesmo assim, ter o foco, ter o tempo, né, de planejar e de acompanhar os resultados é fundamental. Eu finalizo aqui com um modelo de liderança desenvolvido pelo professor Falcone, que é o fundador da Falcone, né, que ele fala que liderança é alcançar metas com o time fazendo certo, né? Então, é importante a gente ter as metas corretas, baseado em lacunas, promover o domínio, né, do método de gestão pela equipe, a busca do conhecimento para que essas metas sejam alcançadas. Os resultados só acontecem com as pessoas, então todo o processo de desenvolvimento de pessoas, né, de seleção de pessoas, de feedback é importantíssimo, né, para a contribuição nesse processo. E aí, gente, não tem como ser diferente, que é fazer certo, né, com base em valores, de acordo com a cultura que a gente quer fortalecer e implementar, buscando uma cultura de alto desempenho, enfrentamento de fatos, né, alinhados aí com os valores da Secretaria de Educação. Pedro. Obrigado, Isabela. Pessoal, vocês têm algum outro comentário, dúvidas, alguma outra reflexão? Está aberto aí para vocês participarem. Deixar aqui um pouquinho para quem quiser participar, ficar à vontade. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou abrir e mostrar alguns exemplos do diagnóstico que nós fizemos para a área de educação. Tá? Não é uma demonstração exaustiva no diagnóstico que foi enviado para vocês. Vai ter mais informações, mais dados, mas eu queria mostrar um pouco para vocês conhecerem, se familiarizarem e poderem utilizar. Lembrando que toda quarta e sexta às 11 horas nós temos um plantão sobre os dados do diagnóstico. Tá? Fiquem à vontade para participar. O link também está no convite que nós enviamos para vocês. Bom, então o que nós preparamos em termos de diagnóstico, né?
O que nós fizemos foi, a partir de dados públicos, pegar alguns índices da educação que tem essa visão que a Isabela trouxe hoje para a gente. Tem uma visão de estratégia da educação, uma visão mais macro. Como é que a gente identifica os grandes problemas, os grandes desafios e as grandes prioridades na educação? Então, nós pegamos a partir disso o IDEB, a alfabetização ou analfabetismo e a escolaridade. Para a gente conseguir ter um entendimento um pouco melhor do que afeta o IDEB, do que constitui o IDEB e do que afeta ou constitui a alfabetização e a escolaridade, nós pegamos também alguns outros índices, por exemplo, distorção em idade série, rendimento e a transição, que tem uma relação forte com o IDEB, e os índices de aluno por turma, formação de docentes, horas-aula e toda a estrutura de escolas, né, ou unidades de ensino, de forma geral, dos municípios. Tá? E aí, lembrando, esses são indicadores para a gente começar um trabalho de planejamento. Claro que o município, durante esse processo, ele vai chegar a ter necessidade de olhar dados mais detalhados da sua própria realidade. Então, novos dados podem ser necessários ao longo do processo, eles podem aparecer, né, ao longo do processo, e muito provavelmente serão dados do próprio município. E aí cabe muito o que a Isabela falou, ter uma estrutura preparada para isso. Não só para levantar esses dados, produzir novas informações, também como para analisar essas informações e torná-las próprias para a gente tomar decisão. Então, pegando só alguns exemplos, rapidamente. Em relação ao IDEB, nós temos o IDEB hoje até 2019. Então, nós pegamos o IDEB até 2019 e fizemos algumas análises com ele. Separamos aqui pelos grupos, de 4 a 5 anos. Comparamos o que... Vocês estão vendo aqui, tá? É um município apenas. Sempre que vocês quiserem ver algum município específico, basta filtrar e vocês vão ter o seu próprio município ou qualquer um outro que vocês queiram ver. Então, aqui a gente tem o histórico do IDEB de 2005 a 2019. Comparamos esse histórico de IDEB com o IDEB projetado, ou seja, as metas de IDEB, né, e fomos vendo o quanto os municípios ficaram distantes ou chegaram na meta. Então, aqui a gente tem um primeiro indício para um planejamento estratégico, ou seja, o quanto eu estou conseguindo acompanhar aquilo que eu poderia fazer, né, e que precisaria evoluir em termos de IDEB ou não. E fizemos uma terceira análise que é bem interessante. A partir do grupo de municípios que é comparável com o meu, que nós chamamos cluster, nós fizemos um gráfico mostrando onde o meu município está. Então, vou chutar aqui, tá? Eu sou do município de Lagoa Seca, que é esse aqui no meio. E eu sei que meu IDEB hoje, em 2019, é 5,3. Mas eu sei que tem municípios comparáveis comigo, em termos de população, de PIB, de perfil da população, perfil urbano, geografia, né? Tem outras, são mais ou menos 17 variáveis, tá? Para criar a comparabilidade. Então, eu sei que tem municípios que estão com IDEB mais baixo que o meu, e sei também que tem municípios que, provavelmente, por meio de algumas boas práticas, conseguiram um IDEB mais alto. Essa análise de cluster serve para o seguinte, para a gente entender onde nós poderíamos estar, tá? Dada as condições do município, as condições de comparabilidade, e buscar, bom, o que o município de João Alfredo fez para estar um ponto de IDEB, para ter um ponto de IDEB a mais do que eu. O que eles fizeram? Fizeram alguma avaliação específica, algum tipo de formação docente, algum tipo de investimento na estrutura das escolas? O que a gente pode buscar em termos de boas práticas? E aí também, como a Isabela falou, né, não para copiar, mas para nos inspirar a produzir projetos próprios que possam nos ajudar a também conseguir melhorar esse ponto de IDEB. O mesmo raciocínio serve para o outro ano, tá? Nós fizemos a mesma análise. Então, aqui vocês têm um ponto de partida para avaliar o IDEB. Ok?
Vou dar só mais um exemplo, para a gente não se estender tanto. E aí pegamos alguns indicadores, por exemplo, a distorção idade séria, tá? Também está aqui, que tem muito a ver com o IDEB. A gente pode usar aqui como uma das análises aí no desdobramento dos motivos ou das causas do IDEB. E pegamos alguns outros, por exemplo, a formação docente. Aqui nós pegamos do próprio INEP, aqui atrás tem a legenda do que significa esse indicador. Então, vocês vão ver que a formação docente, grupo 1, é sempre a melhor, né? Enquanto a 5 é aquela que a gente precisa melhorar. Tá? Do grupo 1, são docentes com formação superior de licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica na mesma área da disciplina que leciona. Então, é sempre a melhor. Quando a gente montou aqui a análise, nós identificamos isso. O quanto em cada município, em cada tipo de escola, né, nós temos de docentes do grupo 1, grupo 2, 3, 4 e 5. Tá? Isso para infantil, fundamental, médio e EJA. E aí, qual é o raciocínio aqui? Né? Ao contrário lá do IDEB, que a gente compara com outros municípios para procurar boas práticas, aqui o indicador me diz o seguinte: eu preciso migrar essas pessoas que estão aqui atrás para os grupos 1, idealmente, ou pelo menos 2 de formação. Então, a partir daqui eu consigo focar. Ok, então qual é o meu principal problema hoje? São as escolas rurais. São nelas que eu tenho a principal defasagem de formação, vamos dizer assim. Ó, escolas rurais. E comparar também infantil com fundamental e, de repente, se o município tiver, né, nível médio. Tá? Então, nós temos 2 tipos de análise de indicadores macro, como IDEB, analfabetismo, escolarização, e outros indicadores que nos permitem dar um mergulho, um foco maior nas variáveis, nas possíveis causas, naquilo que a gente pode mexer no dia a dia para trabalhar os indicadores macro. É importante que vocês se familiarizem com os diagnósticos, acessem os links que foram enviados, comecem a utilizar e, tendo dúvida, estão convidadíssimos a participar dos plantões onde a gente vai trabalhar os diagnósticos mais a fundo. A gente vai entrar aqui nos detalhes dos índices, nos cálculos, apoiá-los, por exemplo, como a Alexandra colocou, né? Temos dados aí do censo de 2010, apoiá-los a como é que a gente consegue utilizar melhor esses dados de 2010, como é que a gente consegue ter uma ideia melhor de como estão os dados hoje no meu município, né? Como é que a gente faz projeções, estatísticas. Então, é importante que vocês se familiarizem inicialmente com os diagnósticos para que a gente possa trabalhar alguns detalhes com vocês e apoiá-los. Bom, eu queria perguntar se vocês querem ver algum ponto específico de diagnóstico, querem discutir um pouco sobre os dados. Ou falar um pouco como é que está a situação desses dados no município de vocês, como é que vocês estão utilizando ou não estão utilizando. Ó, a Mariana mandou aqui no chat o link para os diagnósticos de finanças, gestão, saúde, educação e desenvolvimento econômico e social. Então, pessoal, temos esse tempo livre para podermos falar sobre os diagnósticos. Não sei se a Isabela ou Patrícia, Daiane, Mariana querem colocar alguma coisa? Fazer alguma outra colocação? Da minha parte, não, Pedro. Queria mais ouvir de como é que a gente pode contribuir aí e encaminhar e direcionar os apontamentos deles. Eu tenho uma dúvida, um ponto, Pedro, assim, eu não sei se uma ou duas pessoas, se esses dados são, né, se já estão trabalhando, se são novas perspectivas em relação aí a
a gestão da rede, se alguém pode, né, colocar a forma como está planejando ou já executando, né, um diagnóstico, não só o diagnóstico da aprendizagem dos alunos, mas dos resultados educacionais como um todo. Podemos falar? Por favor, prefeito. Bom dia, prefeita Francinete de Abaetetuba, aqui nosso secretário de Educação. Aqui em Abaetetuba, a gente trabalha já com alguns desses indicadores, porque trabalhamos a partir do nosso plano de governo, que foi baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Que entre eles está o cuidar de todos. Cuidar de todos envolve esses indicadores, e nós já trabalhamos fazendo o nosso próprio diagnóstico, que para a gente, na nossa região, ele tem uma função importantíssima, porque a gente trabalha dentro do município com 3 realidades distintas. E há diferença, inclusive, até para se avaliar o IDEB, porque uma coisa é uma escola da cidade, a infraestrutura é diferente, tudo é diferente. O acesso a bibliotecas é tudo diferente. Outra coisa são as escolas das ilhas e da zona rural estrada. Então, nosso grande desafio aqui é criar, inclusive, indicadores diferenciados dentro de um mesmo município. Como acompanhar isso? Isso fica aumentado ainda nesse momento de pandemia. Nós estamos fazendo agora, baseado inclusive na orientação que vocês nos deram, aquele questionário de acesso, né? O quanto, para medir o quanto os nossos meninos e meninas e suas famílias têm acesso às tecnologias, né? Porque tem lugar que as pessoas não têm acesso. Aí, até para se planejar, a gente precisa realmente desse diagnóstico. Eu não sei se o secretário quer fazer uma complementação. Então, desejar um bom dia, agradecer pela formação. Nós estamos vivendo um momento complicado de prognóstico, de diagnóstico, planejamento inicial frente à pandemia. O que vocês têm nos enviado é um material substancialmente importante nesse sentido de orientar o planejamento. Então, nós temos a honra de ter uma prefeita que participa, que acompanha. A prefeita Francinete tem e investe bastante em educação. Esse é o grande diferencial da sua gestão. Assim, em relação às dificuldades, quais são as principais hoje, né? A gente não... Abaetetuba, no Pará, é um município que está no meio da Amazônia. Diante de tantas realidades diferentes, por si só, constitui-se de um grande desafio. E aí nós estamos tentando planejar financeiramente um ano onde o novo Fundeb não nos permite visualizar qual o montante financeiro que os municípios irão trabalhar a sua rede. Porque, na contramão desse processo, a nossa rede de servidores efetivos, por conta do plano de cargos, carreira e remuneração, ela não diminui, ela só aumenta. Então, o investimento em folha, ele é alto, ele, por si só, compromete os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos imputam um limite menor do que o obrigatório no investimento somente para quem está no magistério público, que seria até então 60%. O novo Fundeb já assinala em 70%, o que comprometerá ainda mais esses limites de municípios pequenos que têm no Fundeb a maior receita. Além disso, o plano de ações articuladas, porque nós estamos assumindo, né, a gestão agora, a partir de janeiro de 2021, com o sistema todo travado por falta de responsabilidade da gestão que nos antecedeu. Isso impossibilita, inclusive, que o município possa captar investimentos infraestruturais, de imobiliário, etc. e tal, do próprio governo federal. Então, isso é uma amarra para quem está assumindo agora. Responder e alimentar um sistema cheio de inconsistências que nós herdamos. Além do que, essa diminuição progressiva do número de matrículas, também pontuado aqui, faz com que nós tenhamos uma receita ano a ano menor, uma folha que não diminui,
mas o maior dos desafios para quem está em municípios que são urbanos e do campo ao mesmo tempo, como é o caso de Abaetetuba, aqui no Pará, a multissérie. Então, a redução do número de alunos, ela acaba obrigando, o que não é o nosso desejo, obviamente, de nenhum gestor, que as turmas comecem a ficar multisseriadas. Isso é um problema, é um desafio sistêmico que, inclusive, não temos nenhuma orientação positiva do próprio Ministério da Educação em relação a essa condução, da própria SEDUC, enquanto secretaria estadual. E aí, como o colega que nos antecedeu, os desafios são enormes frente à pandemia e a desassistência também, porque as redes, né, dos entes federados, eles não conseguem dar esse suporte aos municípios. E aí nós temos que criar diagnóstico, que é obrigatório, planejar frente aos nossos desafios regionais, que são inúmeros também, mas, sobretudo, garantir diretrizes para que as escolas funcionem. Esse é o nosso maior investimento no momento, o investimento em direcionar a rede que nós encontramos, cada um fazendo do seu jeito, o que era um problema. A autonomia para as escolas é fundamental, mas é necessário que eles encontrem esse aporte na própria secretaria, no direcionamento das atividades. Então, nós construímos, para esse início, as orientações, né, metodológicas que vão nortear as ações frente à pandemia, frente às dificuldades e ainda no ensino remoto. Então, eu quero finalizar agradecendo esse momento de orientação, de formação, e dizer que nós vamos replicar, tirando lá do link de acesso, esse movimento de orientação e de palestra para a nossa rede, para que nós consigamos entender que a nossa força está no coletivo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quem fala aqui é Henrique Oliveira, eu fui secretário de Educação aqui de Caruaru, Pernambuco, durante os anos de 2019 e 2020. Vivenciei esse processo da pandemia de forma bastante intensa. Nós somos um município de 44 mil alunos, então é uma rede bastante densa, complexa, com talvez características que em parte se diferenciem da realidade do Amazonas, do Pará, mas com problemas específicos da pobreza muito comum aqui na região Nordeste. Bom, eu escutei o Jefferson falar e o Pedro, e eu fiz algumas anotações, eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpas, mas esse ano provavelmente é um ano de IDEB, né? A gente tem prova do IDEB, provavelmente entre outubro e novembro, que vai refletir, naturalmente, o aprendizado de 2020. Então, existe uma perspectiva bem negativa de que o aprendizado desses alunos durante a pandemia vai se refletir no resultado desse IDEB, que deve ser divulgado em março de 2022. A preocupação, talvez, Jefferson, e compartilho isso a todos os demais presentes, é de fazer uma avaliação diagnóstica pensando no que vai ser avaliado pelo MEC na prova do IDEB em outubro ou novembro, a depender do calendário que vai ser divulgado. Porque, como agora com a nova regra de divisão do recurso, uma parte do complemento do Fundeb está atrelado ao desempenho da rede, é importante que se pense de maneira a longo prazo para garantir que não haja perda financeira nesses repasses. Tá? Um ponto importante que você falou também em relação ao seu custo folha, que isso de fato representa um impacto muito negativo em relação ao investimento na parte de infraestrutura, está diretamente atrelada à questão do dimensionamento da rede. Aqui nós fizemos um relatório por escola, então a gente hoje tem o número de alunos por unidade, por turma, e a partir daí definimos qual a demanda de professores para aquele tipo de público específico. Isso nos fez reduzir, em percentual, algo em torno de 20% o tamanho da nossa rede, diante da sobra, assim, de um excedente de mão de obra que nós tínhamos quando foi feito esse dimensionamento. Isso, obviamente, passa por uma leitura da legislação de pessoal do município e também em relação à própria relação com os sindicatos da categoria, que, acredito eu, deva ser bastante combativo, como de fato é,
em todo o país. Com relação à parte de infraestrutura, eu não sei como é que o município está em relação ao CALC, mas talvez falar com a Procuradoria para regularizar a situação do CALC, que isso impacta na parte de elaboração de convênios com o governo federal, e de repente vale uma ida a Brasília, junto ao MEC, ou talvez até no próprio portal de convênios do governo federal, verificar onde tem recurso disponível, falar com o deputado de vocês, falar com o próprio ministério para identificar possíveis fontes de recurso do governo federal que financiem reforma de imóveis, compra de equipamentos, etc. É um caminho paralelo em relação ao orçamento do município que pode viabilizar a melhoria da qualidade da infraestrutura na sua rede. Mas, primordialmente, eu trataria, fazendo um resumo da minha fala, em relação à questão da qualidade do que vai ser feito para a prova do IDEB no final do ano. Então, é importante saber em que nível os alunos estão, fazer simulados, eu acho isso fundamental, trabalhar com os alunos que vão fazer a prova, avaliações simuladas do que vai ser a prova do IDEB, para garantir que o resultado não caia e, consequentemente, a questão do complemento do Fundeb não seja prejudicada. O dimensionamento da rede é fundamental, tá? Eu acho super importante ter esse diagnóstico do tamanho da sua rede, onde estão esses professores, qual a carga horária desses professores, se tem professores em disponibilidade, se tem professor recebendo mais do que está trabalhando, e a partir daí equalizar a demanda, porque, de fato, a contrapartida do salário é o trabalho. Então, o professor ele não pode alegar que não pode ter um horário disponível porque já dá aula para outro município, ou já dá aula para o estado, ou para uma escola particular, e colocar o município em segundo plano. Vocês nunca são segundo plano, vocês sempre estão em prioridade, e vocês têm que pensar que a rede de vocês é mais importante que a dos outros. Então, o professor, com o devido respeito aos docentes que eventualmente estejam aqui presentes, ele, enquanto servidor público, ele tem uma responsabilidade em relação à carga horária que ele tem que cumprir, versus o salário que ele recebe todo mês. Então, é super importante que haja esse alinhamento. E, por fim, a questão dos convênios, como eu falei, é realmente fazer um levantamento da situação do CALC do município, porque isso impacta diretamente na possibilidade de se receber convênio federal. E, a partir daí, conversar com os secretários da Fazenda, com o próprio secretário de Planejamento, com os deputados que o município apoiou na última campanha, para que eles busquem em Brasília, junto às emendas parlamentares ou junto ao próprio MEC, recursos para viabilizar a parte de infraestrutura. Eu tenho apenas uma ressalva em relação à questão das multisseriadas. Existem estudos que apontam que as salas de aula multisseriadas elas não são necessariamente um mau negócio, especialmente quando você tem dificuldade de fazer esse encontro, de garantir, na verdade, que as turmas atuem de forma separada, com professores separados. Existem estudos, eu posso fazer um levantamento aqui e mandar para vocês via o grupo do Comunitas, apontando que a sala de aula multisseriada ela não é necessariamente um problema diante de tantos outros problemas que as redes municipais de ensino têm por aí, tá? Eu agradeço o tempo, Patrícia, Daiane, Pedro, obrigado pela oportunidade, estou aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Um abraço. Obrigada. Henrique, nós que agradecemos, achamos a fala muito boa, colocou uma lupa em vários temas bastante relevantes e muitos que a gente veio discutindo aqui. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre o CALC, uma estatística, né, a partir do nosso diagnóstico. Mais de 3.700 municípios no Brasil hoje têm pelo menos uma pendência no CALC. E aqui no grupo, sendo que a média são de 3 pendências, né? E aqui no grupo, entre os municípios que estão participando, nós temos uma média de 2 pendências. E cerca de 70% dos municípios também estão no CALC. Então, achei muito acertado, né? Vale a pena ver as pendências. Muitas delas são pendências documentais, então a gente consegue resolver em curto prazo e pode ser uma das alternativas de financiamento, principalmente de infraestrutura, né? Para a educação, uma vez que a gente tem do outro lado esse peso na parte aí de pessoal e também de serviços, né? Achei muito interessante a sua colocação.
Bom, acredito que pelo horário, não sei se a gente vai ter mais algum comentário, mais alguma participação, mas pelo horário a gente está se encaminhando para o final. Como é que vocês querem finalizar? Como é que a gente fecha? Estou à disposição. Se vocês quiserem fazer. Obrigada, Pedro. Eu quero agradecer. Eu acho que o importante é realmente que cada um olhe o seu diagnóstico, né? Eu espero que todas tenham considerado aí relevante essa nossa conversa de hoje, para que consigam aprofundar o olhar, agradecer as participações das pessoas também que trouxeram a realidade dos seus municípios. Dai, você quer complementar com alguma coisa? Bom, acho que primeiro, obrigada, Henrique, obrigada, Pedro, Paty, acho que foram falas bem bacanas. A gente hoje anotou bastante coisa do que vocês trouxeram, acho que vale até deixar claro que a gente vai tentar endereçar todas essas demandas. O Pedro citou, né, que a gente tem alguns mentores e alguns especialistas na nossa rede que a gente está disponibilizando para conversar, então, acho que foi Gravatal, não sei quem que falou, não. Enfim, trouxe a possibilidade de conversar com o prefeito, o Paulo Alexandre, que é da nossa rede, ele está disponível para conversar, para trocar uma ideia um pouco mais voltada à política mesmo, mas a gente também tem algumas, eu estou tentando até agora, nesse meio tempo, a gente viu que falou muito sobre reabertura de escolas hoje, né, e como que a gente segue com isso, e a gente tem uma consultoria com o Wanderson, que ele é um epidemiologista que trabalhava no Ministério da Saúde, e ele é uma pessoa que está próximo da nossa rede, então vou tentar também trazer ele em uma dessas nossas agendas para tirar algumas dúvidas. Enfim, é isso que a gente quer fazer, a gente quer movimentar, trazer a rede para suprir essas informações que às vezes a gente não consegue fechar, né, Pedro? Porque tem muita coisa, a gente só vai abrindo portas, enfim. Então é isso, a gente está nesse grupo, a Mari mandou aqui de novo o link, entrem por lá e a gente vai trocando e vai tentando tirar o máximo de dúvida possível, é isso que a gente está aqui para isso. Enfim, obrigada, gente. Obrigadão, um abraço. E até Obrigada. Quinta, a gente tem outra agenda na quinta que é de saúde, né, Pedro? Na sexta. Essa especialmente vai ser na sexta às 8. Né? Na sexta às 8 a gente vai falar de saúde e é isso. Obrigadão, gente. Obrigada, Isabela, Pedro e a todos vocês, gente. Obrigada, Isabela. Bom dia para vocês.